Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, também aqui no Brasil. Enfim, o que nós temos hoje é mais um dia de queda para as cotações em Chicago, só que são recuos menores que os anteriores, que os registrados aí nos últimos dias. Hoje, por exemplo, a gente está tendo uma variação negativa de um até no máximo 5 pontos nos principais vencimentos, mas como a gente contou ontem para vocês, a soja se distanciando daquele número dos $12 por bushel. O que a gente pode esperar desse mercado? Será que podemos ainda ver algum tipo de mudança e reação nos preços em Chicago? Vamos perguntar para quem entende. Está aqui comigo Vitor Martins. Vitor Martins é lá da Amios. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por você nos ajudar a entender um pouquinho dessa precificação em Chicago. A gente viu um comportamento negativo aí para os preços nos últimos dias. Estamos chegando ao fim desse comportamento. O que você está vendo? Enfim, o que justificou esse momento de perda daquele patamar dos $12 por bushel, Vitor? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Obrigado novamente pelo convite, Alexander. Realmente temos aí, né, um aparente horror sem fim, né, para as cotações da soja em Chicago. Nós estamos aí embalando no 8º dia seguido de cotações negativas para a oleaginosa. Temos aí uma série de fatores, né, que explicam, né, olhando, né, para trás e refletindo um pouco o passado, que está, né, por trás desse movimento de liquidação. E, claro, também vamos discutir aqui com nossos ouvintes com nossa audiência, quais são aí os próximos fundamentos e qual o cenário que pode mudar aí essa trajetória agoniante que temos observado para a soja e para o milho também na Bolsa de Chicago, Alexander. Muito bem. Agora, o Vitor, dá para dizer que o pior já passou ou ainda não? O que a gente pode esperar daqui para frente em termos de comportamento de preços lá em Chicago? Bom, Alexander, eu atualmente observo, né, todo esse padrão de movimentação da soja com um otimismo cauteloso. É um otimismo, pois estamos aí adentrando, né, uma sazonalidade de maior volatilidade e uma janela de maior probabilidade de novas máximas para a soja, em um ambiente onde os fundos já liquidaram posições compradas em uma sequência bem significativa, né? Se a gente for observar desde aí do último dia 29/5, Alexander, até a data de hoje, de acordo aqui com nossas estimativas, os fundos liquidaram mais de 35.600 contratos de soja, o que equivaleria a um volume, né, um nocional aí de aproximadamente um volume em torno de 4,5 a 5 milhões de toneladas, tá? Arredondando, podemos considerar 5 milhões de toneladas em apenas aí 6 pregões. Tá? Então, realmente foi um movimento muito significativo, uma sequência de perdas que começa a chamar a atenção, e o pano de fundo é um dos fundamentos, aí, um dos catalisadores dessa queda, Alexander, da oleaginosa, dos futuros da soja de Chicago, se dá por um mix tanto do lado macroeconômico quanto do lado fundamentalista, implicitamente falando dos Estados Unidos. Tá? Vou ser bem breve. Questão de macro, nós temos a queda do petróleo e o fortalecimento do dólar globalmente. Tá? O fortalecimento do dólar ele é notório, sobretudo quando vamos olhar ali a paridade em relação ao real, onde nós temos aí na data de hoje o real se depreciando aí para máximas de mais de um ano. Tá? Então, se você considerar hoje, né, o dólar comercial, ele buscou aí máximas ali de 5,30, quase 5,31, que é, né, um dos maiores valores para o dólar contra o real, pelo menos desde março de 2023, Alexandre. Então, esse é um dos fundamentos que coloca um certo teto para as cotações da soja em Chicago, por tornar, né, as commodities dolarizadas menos competitivas na exportação, sobretudo em detrimento do Brasil. Fato que é hoje, né, o Brasil o maior concorrente dos Estados Unidos da exportação, não mais apenas na soja, mas também no milho. Então, em tandem, né, em paralelo, nós tivemos uma queda
meio sincrônica entre a soja e o milho, tendo como pano de fundo o fortalecimento do dólar contra o real. Esse é Mas, um ponto. Esse é um ponto Vitor, se isso é um limitador, isso poderia ser aí um limitador para um movimento de alta, né, lá na Bolsa de Chicago. Mas o contrário, existe argumento para o contrário também? Alguma coisa que possa limitar a baixa nesse momento? Sim, Alexander, né, como a gente mencionou, né, o fortalecimento do dólar contra o real, né, realmente prejudica muito, né, as exportações americanas, sobretudo para a safra nova 24-25, que, se você for olhar hoje, né, o comprometido de vendas a termo, de vendas futuras para a safra 25, ele é o menor, em termos de comprometidos, pelo menos dos últimos 10 anos. Se você for considerar em relação à China, os Estados Unidos não tem sequer uma saca de soja, né, um bushel de soja comprometido de soja para a China para a temporada 24-25. Isso são dados, né, evidências empíricas aí, não é nada anedotal, observado, né, pelo próprio sistema de divulgação do USA, que amanhã vai atualizar. Então, o mercado tem do lado da demanda um fundamento e um arco narrativo extremamente baixista dos futuros da soja em Chicago, que é o lento programa de exportação que está sendo construído, olhando o livro, né, atual da soja nos Estados Unidos para 24 e 25, é um dos mais baixos, mais lentos programas de exportação para uma temporada safra nova dos últimos 10 anos, sendo que ano passado, somente para a China, né, vamos considerar, sem considerar ali destinos desconhecidos, somente nomeado em nome da China como, né, como destino. Nós tínhamos mais de 1 milhão e 300 mil toneladas. 2 anos atrás, 7 milhões e 300 mil toneladas. Esse ano, zero. Os Estados Unidos têm zero volume de soja comprometido na exportação para a China para a temporada 24-25. Então, do lado da demanda, existe um arco narrativo muito sólido, ok? Que vai ser construído nos próximos dias e nas próximas semanas. Inclusive, amanhã, nós teremos aí uma atualização das vendas semanais e de embarques semanais pelo USDA, e o mercado estima, né, as exportações para a temporada 24-25 entre uma amplitude de 0 a 200 mil toneladas. Ou seja, o mercado ainda continua muito cético, muito cauteloso acerca da construção do programa de exportação da soja nos Estados Unidos para a temporada nova, visto que, Alexander, o próprio USDA está demasiadamente otimista, ao passo que ele estima que para a temporada 24-25 os Estados Unidos vai exportar mais do que exportou nessa atual temporada. Então, para a temporada 24-25, os Estados Unidos está falando, o USDA projeta algo em torno de 45 milhões de toneladas, certo? 46 milhões de toneladas, desculpa, que seria 3 milhões de toneladas a mais do que o programa de exportação, né, a estimativa total de exportação para a temporada 23-24. Mas, então, por outro lado, Vitor, o jogo ainda não está jogado. A gente tem uma safra, sim, que iniciou bem nos Estados Unidos, mas você estava lembrando aí que agora, né, que a gente vai ter o efeito principalmente do mercado climático, agora que já evoluiu um pouco mais o plantio. Mas dá para dizer que, por enquanto, é só um início positivo, certo? Exato, Alexandre, com certeza. Nós temos que olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Se eu for olhar, eu particularmente gosto de olhar o copo meio cheio. Perfeito, né? Do lado da demanda, temos aí um arco narrativo sólido de fundamentos baixistas, sobretudo agora que ganhamos um novo capítulo com a depreciação do real, no sentido de colocar o Brasil como origem mais competitiva posto China para embarques entre agosto e setembro, tá colocando, né, uma maior competitividade da soja brasileira posto China, em pleno programa de colheita e de embarque, principalmente, de soja nos Estados Unidos, o que é algo muito negativo. Peraí, a gente já está com um problema agora nessa largada, onde somos mais competitivos. Aí agora a soja brasileira começa a ficar mais competitiva para o terceiro, quarto trimestre, tirando espaço de janela de embarque dos Estados Unidos, aí se acende uma luz vermelha mesmo, no sentido de que as expectativas e estimativas do USDA estão, de certa forma, desancoradas do ritmo que nós temos observado, tangível, né, pelos indicadores semanais. Perfeito, Alexandre, esse é o copo meio vazio. Se formos olhar o copo meio cheio, nós podemos afirmar que a China é o maior player
vendida em soja americana no mundo. O que, em um cenário de adversidade climática, certa e menor projeção de oferta, certamente desencadearia um senso de urgência em cobrir suas posições e formar o seu livro. Então, olhando o copo meio vazio, sim, as exportações para a temporada 24-25 nos Estados Unidos estão demasiadamente lentas. Olhando o copo meio cheio, a China está extremamente vendida em soja americana. E uma hora ela vai ter que cobrir isso. Quando? Aí vai ditar alguns fundamentos que serão os gatilhos, né, os drivers, né, as alavancas que vão deslocar uma demanda mais repentina ou não para a China, refletindo em seu maior apetite de soja americana. Eu posso pontuar dois. Um deles é o clima americano, propriamente, e o segundo, claro, o rápido encarecimento da soja aqui no Brasil, observado pelos prêmios que hoje voltaram a bater máximas. Então, máximas da temporada. Então, são dois fundamentos que a gente vai discutir daqui para frente agora, Alexandre. Muito bem. E nessa queda de braços, Vitor, qual que é a sua expectativa? O que a gente tem que entender e o que a gente pode analisar aí? Temos ainda oportunidade de melhora de preços em Chicago? Exato, Alexander. Vamos lá. O mercado climático, ele vai começar. Tá? Então, hoje, muitos dos fundos aí que propiciaram essa queda, essa realização bem acentuada nos futuros da soja e do milho em Chicago, se dá pelo esse início de temporada muito benéfico e muito progressivo. Tá? Nós temos o clima que começou ideal, perfeito, né? Nós tivemos aí um plantio muito dentro da janela, a prevenção de plantio se espera que seja maior, né, do que do ano passado, mas por outros critérios, que não foi a perda de janela de plantio, né, ou seja, as lavouras de soja hoje, né, o USA projeta o progresso de plantio acima da média de 5 anos e virtualmente concluída já no milho, né, olhando nos Estados Unidos. Falando da soja, nós já tivemos ainda, né, temos a ser observado quais serão as condições boas excelentes. A do milho nós já tivemos essa segunda-feira, as lavouras de milho em condições boas excelentes foram avaliadas em 75% boas excelentes, muito acima do que foi a média de 5 anos, o mercado estimava 72%, 70%. Para a soja, o mercado também está com um otimismo bem exacerbado, dadas as condições, né, ex ante aí de todo o desenvolvimento da soja, que é hoje uma umidade de solo, né, um superávit de umidade de solo, que é um dos maiores aí dos últimos 5 anos. Então, o perfil de solo nos Estados Unidos, ele sai de uma largada muito positiva, né? As condições de seca, tanto para a soja quanto o milho, elas são mínimas, né? Isso foi algo que a gente falou muito no começo, que elas saíram na largada muito rápido, mas o clima foi progressivo. Hoje, um percentual de apenas 3% das lavouras de soja nos Estados Unidos experimentam alguma condição de seca. Illinois e Iowa, zero. Ou seja, o Corn Belt, o coração do meio oeste, zero seca. As condições estão excelentes, né? E a umidade de solo muito positiva. O que vai ser observado daqui para frente vai ser, com certeza, o clima, e ao passo que mais de 50% das lavouras de soja já foram emergidas, na próxima semana já se espera a primeira avaliação das condições boas excelentes da soja nos Estados Unidos. Tá? E o mercado espera pelo menos 70% em condições boas excelentes, o que seria um início de largada fenomenal. Tá? Então, esse é o primeiro, né, foi, acho que, o principal plano de fundo para explicar toda essa subtração de prêmio de risco climático, olhando somente do lado da oferta. Continuando do lado da oferta ainda, isso, por um outro lado, nos diz o seguinte, que o mercado vai olhar muito mais atento daqui para frente a cada mudança nos modelos climáticos. Hoje, os modelos estão apontando para um clima mais seco e quente para o meio oeste americano para os próximos 10, 15 dias. Isso é excelente, pois, né, todas as lavouras que ainda precisam ser plantadas vão ser concluídas muito dentro da janela e a temperatura se elevando vai ser excelente para a germinação das lavouras, né, dos salhões. Então, realmente é muito progressivo, mas a extensão dessa seca que é o que vai começar a ser colocado no radar. Então, os mapas já estão mostrando evoluções de seca
para os Estados Unidos para os próximos 10, 15 dias, porém, no curto prazo, é progressivo, é baixista para os preços. Mas a extensão dessa seca pode se tornar de algo muito positivo para uma surpresa negativa, olhando do lado da oferta. E do lado da demanda, nós temos os outros pontos que a gente vai discutir também. Muito bem. Ô Vitor, quando você fala do lado da demanda, temos o que discutir. O que você julga prioritário aí nessa discussão? Claro. Sem sombra de dúvidas, o Brasil. Tá? Eu olho todo o cenário de comportamento hoje do mercado físico aqui no Brasil, muito progressivo em um cenário de constante fortalecimento da base interna da soja, no sentido de que os preços do mercado interno no Brasil estarem, obviamente, já desancorados do que é o balizamento da paridade de exportação. A China continua muito ativa aqui no Brasil, originando soja no junho, julho, né, em níveis que voltaram a ser os máximos da temporada, mais 170 centavos por bushel posto China, considerando o custo destino. No FOB, né, a gente pôde observar aqui ontem, referências ali para embarque julho foram negociadas a mais 60 centavos por bushel acima de Chicago, é um novo recorde para a temporada. No mesmo período do ano passado, Alexandre, a mesma referência de embarque, os prêmios estavam negativos em 150 centavos por bushel. Tá? E prêmios, né, FOB, obviamente, é uma função do quê? Né? De maior ou menor custo logístico e maior oferta local. O que demonstra que esse fortalecimento mostra que os estoques de soja no Brasil estão se exaurindo rapidamente. Se a gente for observar o Farm Selling, o total de comercialização de soja no Mato Grosso, ele passa de 70%. Eu conheço muitos produtores, muitos amigos e muitos clientes que não possuem soja disponível mais para negociar. O foco está totalmente no milho e o que tem de soja está sendo levado no custo de carrego. O que coloca um cenário de que realmente temos um teto para exportação iminente no Brasil e, obviamente, os Estados Unidos, né, vai ter que trabalhar para ser competitivo posto China e construir demanda. Esse é um ponto. Mas o ponto é que a China está pouquíssimo coberta para julho e agosto. Para agosto, a cobertura de soja das indústrias na China ela é menor, ela é inferior a 40%. Tá? Para julho, eu estimo que a China ainda tem que originar em torno de 4 milhões de toneladas de soja. Ou seja, a China ainda tem um volume considerável para ser construído e originado entre junho, julho e agosto, que se for depender apenas do Brasil como destino, né, como origem, certamente o fortalecimento dos prêmios será inevitável. E, claro, né, um cenário hoje de maior disponibilidade de armazenagem vai forjar, né, os produtores a represarem o volume de soja e carregar esse soja. Então, esse é um fundamento que, somente do lado da oferta, explana uma condicional de fortalecimento dos prêmios internos e encarecimento da soja brasileira. E tem mais o dólar contribuindo, né? Com certeza, com certeza. Então, do lado da origem, mais o dólar, né, em reais ali, melhorando essa conta. Vender a soja em dólar realmente é o lado que vai compensar agora, dado aqui vis-à-vis a queda de Chicago, certamente será o fortalecimento dos prêmios. Para quem comercializa em dólar, para quem comercializa em reais, a combinação de fortalecimento dos prêmios e do dólar, certamente também é muito propícia e progressiva. Isso somente olhando, né, o comportamento de comercialização e potencial de valorização do flat price da soja aqui no Brasil, olhando do lado da oferta. Do lado da demanda, nós temos um cenário que o Brasil ainda possui boas margens de esmagamento e, obviamente, uma indústria que ela está pouco coberta para julho e agosto, demandando mais soja para processamento no mercado interno, descolando os preços do mercado interno em relação à paridade de exportação. Ou seja, se fortalece o preço da soja no mercado interno e a exportação tem que subir a pedida para acompanhar, ok? Isso refletindo em prêmios fortes. Essa narrativa, ela se afirma se você for observar os prêmios que estão na máxima da temporada. E algo que a gente veio conversando, Alexandre, desde abril, né? Desde março, abril, que já tínhamos visto como um cenário de marcação de fundo para os prêmios e que dali para frente seria o vetor de maior fortalecimento na formação do preço da soja no interior do Brasil
e das principais origens, ok? Então, a maior demanda por soja no mercado interno, competindo com o mercado de exportação, fortalecendo o preço da soja no Brasil. Dito isso, nós temos um cenário que, ao passo que o rápido encarecimento da soja posto China aqui no Brasil deve deslocar uma demanda mais rápida de soja pela China para a soja americana, em um cenário onde a China está demasiadamente vendida em soja americana. Tá? Então, isso, toda essa conjuntura que nós estamos discutindo aqui, Alexander, ela deve começar a tomar corpo e se materializar a partir da segunda semana de junho, tá? Da segunda quinzena de junho, desculpa. A partir da segunda quinzena de junho, pois já temos aí condições de inferir e modelar o potencial produtivo de soja nos Estados Unidos. E não menos importante, no final desse mês, teremos o principal relatório do mês, que é o relatório de área nos Estados Unidos, que aí já não é mais um prospectivo de plantio, já não é mais uma previsão de plantio, e sim o que o produtor realmente plantou. Tá? E isso será divulgado pelo USDA no final do mês, usualmente no dia 28 de junho. Ok, esse será o dia desse para o mercado da soja e do milho, né, para os mercados futuros como um todo. Qual que é a real área plantada nos Estados Unidos, não mais como uma pesquisa de telefone ou de e-mail que o USDA realiza no relatório de março, mas sim uma pesquisa a campo, né, com os produtores cadastrados no USDA. Então, realmente, existe alguns critérios, existem alguns fundamentos ainda a serem divulgados que devem colocar um senso de urgência e maior demanda por parte da China em originação americana. Muito bem. Bom, então, pesando prós e contras, ainda então temos um perfil um pouco mais positivo para Chicago, lembrando que a China está descoberta, está deve encontrar nas próximas semanas uma oferta mais limitada aqui no Brasil, e tendo também em vista aí a possibilidade enfim, do próprio produtor americano, de repente, de querer preço melhor também aí pelo produto dele. Mas aqui no Brasil, Vitor, olhando para o que está acontecendo aqui no Brasil, e diante dessa possibilidade, digamos aí, de melhora de preços, avanço a minha comercialização ou espero mais um pouquinho? Alexander, eu acredito, sendo bem otimista, como eu disse, né, eu olho com um otimismo cauteloso, né? Todos os fundamentos que nós falamos. Cauteloso, porque nós temos aí um clima perfeito nos Estados Unidos, com uma saída de projeção de modelagem de produtividade muito otimista. Para o milho já falam de 182 bushels por acre, que seria recorde histórico. Para a soja, certamente pode sair já acima de 54 bushels por acre, que também seria perto das máximas de níveis históricos, né, já projetados de produtividade, porque já no ano passado começou a ser projetado 54 bushels por acre, né, então tinha algumas casas que falavam de 56 bushels por acre, então o mercado esse ano tem todo um conjunto, uma pletora de dados para construir aí todo um cenário de inferências de produtividades excelentes para a soja e para o milho. Então, eu sou cauteloso no sentido dessa largada muito boa, né, do lado macro, né, essa deterioração do real, né, frente ao dólar e do fortalecimento mesmo global do dólar contra uma cesta de moedas e demais moedas, tanto de divisas de reserva como de emergentes. Então, obviamente, o fortalecimento do dólar coloca maior teto, né, um maior limite no potencial de crescimento do programa de exportação de soja nos Estados Unidos e coloca o Brasil como origem mais competitiva, mas, né, isso me faz ser cauteloso, mais otimista, no sentido de que o Brasil está com estoques de soja se depreciando, muitos produtores já comercializaram toda a soja disponível, sobretudo no Mato Grosso,
obviamente, né, é hoje o principal fornecedor de soja para exportação. Então, esse é um cenário que me coloca um certo otimismo em relação a um potencial de apreciação dos futuros da soja em Chicago, né, essa escassez, né, os estoques se exaurindo no Brasil e deslocando demanda para a soja americana. E, claro, né, também o mercado vai começar a contabilizar e precificar a real quebra no Rio Grande do Sul, né, a Emater já divulgou ontem, né, uma quebra acima de 2 milhões de toneladas, isso deve ser refletido pelas divulgações da Conab e acredito que do USA também, apesar do mercado não estar mais levando em consideração as projeções do USA para a safra, da América do Sul, ok? Agora o foco no mercado em relação ao USA é o potencial de exportação nos Estados Unidos, demanda de soja nos Estados Unidos e, obviamente, o tamanho da safra americana. É esse que vai ser o foco vindo do USA. E para, né, finalizar, eu sendo otimista no sentido de que a China vai importar um recorde de demanda de soja esse ano. Né? Então, se a gente for observar, existe, né, hoje ainda um volume significativo de importação de soja a ser coberto, né, pela China. A China vai importar mais 109 milhões de toneladas esse ano, eu estimo que passe de 110, o que é aproximadamente 5 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Em um ano onde o Brasil está com estoques extremamente comprometidos, Estados Unidos ainda tem muitas incógnitas a serem solucionadas, mas a demanda ela é progressiva. A China está pouco coberta, com boas margens de esmagamento, os preços no mercado de carne estão disparando na China, as margens da suinocultura ficando positiva novamente e construindo um cenário de maior demanda, né, de proteína animal e, obviamente, de ração para poder né, sustentar todo esse ciclo da suinocultura na China, que é o driver de demanda da soja principal no mundo. Tá? Então, sou cauteloso em relação ao clima e ao cenário macroeconômico que influencia as decisões dos fundos e dos investidores em maior ou menor apetite a risco, porém, sou cauteloso nesse sentido e sou otimista em relação aos fundamentos da demanda e, claro, dos estoques de soja no Brasil que estão muito apertados e certamente vão ser exauridos rapidamente. Muito bem, levando a demanda para os Estados Unidos, a demanda para os Estados Unidos, e se isso acontece, tendência de preço de alta lá em Chicago. Sobre a decisão-chave que você mencionou, né? Não vou sair pela tangente aqui, estava querendo sair pela tangente, mas não vou, que é a questão assim, carrego mais ou não. Eu acho que os indicadores aí certamente vão começar a forjar essa decisão. Olhando, obviamente, em Chicago, o mercado está já no cenário invertido, até, né, olhando safra nova americana, mas você ainda tem um incentivo de carrego olhando para a safra nova. Né? Então, se for olhar hoje com o câmbio atual, dado o cenário da conjuntura atual, você pode ter boas oportunidades, mas para quem precisa em reais, né, está comercializando em reais, fazer aí um caixa e, claro, obviamente, poder honrar com seus compromissos, né, e fazendo esse caixa, comprando uma participação de alta em Chicago. Seria o setup de estratégia que eu oriento, né, e orientaria aí nossos colegas ouvintes, que precisam realmente comercializar soja. Aqueles que possuem capacidade de armazenagem, de carrego, obviamente podem se beneficiar de uma maior apreciação dos bases internos, ao passo que tudo que falamos lá atrás vai começar a ser impresso nos bases. Não acredito que nós tenhamos um teto para os prêmios no mercado interno. Eu estimo que nós temos ainda um potencial de apreciação de até 40 centavos por bushel, olhando somente o prêmio pela sazonalidade. Tá? Esse julho e agosto pode passar de 100 centavos por bushel, o que levaria o flat price da soja, Alexander, novamente acima ali de 12,30 centavos por bushel, olhando flat price, Chicago e prêmio, ok? E, obviamente, Chicago já está em uma zona sobrevendida, 8 pregões seguidos de queda, e claro que o mercado, os fundos, né, podem começar a ficar desconfortáveis e terem reduzido tanto posição comprada num cenário de mercado climático que vai começar a ser desenvolvido. Então, olhando o flat price, ele é progressivo. O lado do prêmio, você tem probabilidade e
olhando a sazonalidade, um potencial de apreciação de mais 40 centavos por bushel. Dito isso, o cenário de custo e carrego, ele se faz válido. Para a temporada 25, aí é um outro cenário, né? É um outro cenário que a gente pode discutir certamente em um outro momento, mas os prêmios ainda não são convidativos, vis-à-vis o mercado de frete mais baixo esse ano no Brasil, e, claro, consideravelmente baixas em detrimento da média sazonal dos embarques de referência. Então, hoje, para a safra 25, os prêmios continuam negativos em mais de 50 centavos por bushel, menos 50 centavos por bushel, ou seja, muito fora de realidade do que é o cenário hoje de logística no Brasil e os riscos implícitos para a temporada 25, que é, obviamente, um cenário de menor safra, dado o desincentivo de aumento de área e, claro, um ano de laninha que pode trazer surpresas no sentido de atrasar o plantio da soja esse ano e, obviamente, claro, em um cenário de menor estoque de passagem com a catástrofe que tivemos nos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso coloca um cenário de muitas incertezas para a safra 25, onde eu particularmente acredito que os prêmios da exportação estão desancorados da realidade. Muito bem. Análise, portanto, do Vitor Martins aqui para a gente, para os nossos internautas no Notícias Agrícolas. A gente tem uma pergunta do Rodrigo Sapiaginski. Boa tarde, o aumento de limite negociado na CME, mais opções, call put, não diminui o peso dos fundamentos no preço de Chicago? O financeiro pensando mais que os fundamentos? Pergunta dele, Vitor. Claro, não. Bom, é uma pergunta técnica que eu diria para você, Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, o que acontece, Rodrigo? Hoje, se você for observar uma margem inicial para a soja, né, em Chicago, pode considerar que ela realmente até reduziu em relação do que tivemos do ápice de volatilidade de pelo menos 2 meses atrás, tá? Onde as voltas estavam mais calibradas. Agora elas devem até aumentar. Tá? Certamente você tem uma limpeza de ruído no sentido de tornar mais caro a manutenção de operações especulativas. Então, as margens iniciais, né, de soja e milho, né, requeridas pela CMI, para você poder fazer suas operações seja de compra, de venda de opção, ou de compra e venda de futuros, ela quanto maior, né, hoje ela está em torno de $2.400, quanto maior, pior, mais caro, mais onerosa é a manutenção dessas margens. Então, na verdade, hoje, até elas têm se mantido comedidas, elas estão em um patamar até razoável, já estiveram maiores, o que deveria atrair maior interesse de compra, mas é muito subjetivo isso, pois a margem ela é a mesma tanto para uma posição vendida como para uma posição comprada. Então, ela tornando mais barato, essa margem inicial caindo, ela vai atrair capital especulativo para ambos os lados. Então, como eu sempre falo aqui, o mercado de commodities, os mercados futuros, eles são uma máquina de processamento de informação e risco. Então, o mercado, os participantes do mercado, os especuladores, claro, se sentem mais atraídos em um ambiente de menor custo e de maior liquidez para essas operações especulativas, porém, a direção da tendência dos preços, ela vai ser muito relativa em relação à expectativa desses especuladores, tá? E os fundos gerenciados, os grandes hedge funds, as casas proprietárias, as mesas proprietárias, elas, obviamente, esse custo ele influencia, porém, são operações já orçadas e, claro, como eu disse lá atrás, é uma máquina de processamento de informação e risco. A decisão e o direcional não vai ser afetado pela questão de custo. Obviamente, existem micro tendências onde o mercado vem caindo muito, e se em um determinado momento, se o mercado vem caindo muito, significa que temos uma pressão de venda, uma pressão baixista de maior interesse de venda dos futuros. E, claro, a CMI, né, como bolsa, como clearing, se resolve subir essa margem inicial, isso pode levar muitos players vendidos a terem que liquidar a posição
para não poder, porque pois muitas vezes podem não honrar com essas margens iniciais ou não ter capacidade econômica de manter e custear essa operação de carrego de venda. E aí, obviamente, você tem os shorts squeeze no mercado. Você liquida suas posições vendidas para recomprar elas. E, claro, pode ter um efeito de alta no mercado, né? Um efeito de preços, mas são questões momentâneas e muito específicas, tá? Não é algo muito um direcionador de preços, de forma alguma. preço. Os fundamentos e o mercado físico certamente são, e claro, o ambiente macro como um todo, certamente são os principais balizadores. Muito bem. Vitor Martins, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Aliás, o pessoal que está no YouTube, não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição aqui no site. Isso é muito importante, vai ajudar a gente aí a buscar a nossa meta dos 100 mil inscritos. Preciso também que vocês deixem seu like, o seu joinha aí pra gente, para mostrar que vocês estão gostando, para mostrar que vocês estão participando aí com a gente e também acionar o sininho, principalmente você que está curioso para saber o que vem pela frente, está curioso para ouvir as explicações dos nossos convidados aqui no Notícias Agrícolas, sempre que eles estão ao vivo aqui para a gente, quando você tem o sininho acionado, o YouTube te avisa que está começando uma nova rodada aí de entrevistas. Vitor, obrigado, viu? Grande abraço, até a próxima. Grande abraço, Alexander. Nos vemos na próxima. Uma boa semana. Tá aí, Vitor Martins, da Amios, aqui com a gente, trazendo informações sobre o mercado. O Vitor um pouco mais otimista em relação ao rumo dos preços lá na Bolsa de Chicago, apesar de fundamentos negativos e positivos ainda colocados à mesa. Mas aparentemente os fundamentos positivos estão ganhando maior proporção e maior peso aí, o que pode de alguma forma trazer a soja aí para um patamar de volta aos 12 dólares por bushel, ou até acima disso. O Vitor chegou a falar de 12,30, quem sabe. Vamos acompanhar para ver, vamos esperar para ver o que vem pela frente e principalmente entender qual é o novo cenário que vai se desenhando aí em termos de precificação. Deixa eu passar o que aconteceu com a soja, que hoje teve mais um dia de queda. Vamos ver. Lá na Bolsa de Chicago, julho fechou a 11 dólares e 77 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 75. Agosto, 11,74, 3,25 de baixa. Setembro, 11,50, queda de 4 pontos mais 25. E novembro também 11,50, queda de 5 pontos e meio. Esses são os números da soja, vamos ver o milho. Para julho, 4 dólares e 39 centes por bushel, 3,25 de queda. Para setembro, 4,45, perdendo 2 pontos e meio. Para dezembro, 4,59, queda de 3 pontos. Para março, 4,72, perdendo 2 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo, que também ficou no vermelho. Julho, 6 dólares e 46 centes por bushel, uma queda aí de 11 pontos e meio. Setembro, 6 dólares e 68 centes por bushel, também caindo 11,5. Dezembro, 6 dólares e 95 centes por bushel, perdendo 10 pontos mais 75. E o março, 7 dólares e 14 centes por bushel, 9,5 de queda. São os números de hoje. Lá do fechamento, obviamente, dos negócios na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.